e te dando oportunidade. Se nós olhar para a realidade da vida, quantas pessoas, amados, nessa noite estão entubados nos hospitais? Se nós, queridos, olhar para a realidade da vida, se eu e você for no hospital nesta hora, em alguns lugares, nós vamos ver pessoas à beira da morte. Muitas pessoas estão no leito de dor, pessoas isoladas, pessoas respirando através de um aparelho. Mas eu quero te falar nessa noite que eu e você temos oportunidade e motivo de sobra de agradecer a Deus, porque nem eu nem você estamos respirando através de aparelhos, não. Mas Deus está me dando, Deus está te dando liberdade, Deus está te dando fôlego de vida, Deus ele está te dando a saúde, porque Ele é misericordioso. Então eu e você temos motivo de sobra para o agradecer. Amém? E Deus está aqui, eu creio. No livro de Isaías, quero deixar uma palavra nessa noite para a amada igreja do Senhor, compartilhar com os amados irmãos alguns versículos da palavra de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? No livro de Isaías 41, queridos, versículo 8. 41, 8. No livro de Isaías 41, versículo 8. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém? Todos acharam? Vamos ler. Mas tu, ó Israel, servo meu, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo, semente de Abraão, meu amigo, tu a quem tomei desde os confins da terra, e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritarem contra ti, tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada. É como coisa que não é nada os que guerrearem contigo, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, que eu te ajudo. Você tem boca, adora. Não temas, porque eu te ajudo. Pode se sentar glorificando a Deus nessa noite. Amém, queridos? Glórias a Deus. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso e poderoso. Queridos, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite, interessante. Na hora que eu estava lendo essa palavra,
eu vi algo que me chamou a atenção. Porque a palavra de Deus é assim. Ela sempre fala conosco. Por isso que a Bíblia diz que é preciso nós estar atento. Quando nós abrir a Bíblia Sagrada, ela fechada, irmãos, é um livro comum. Mas quando ela está aberta, quando a Bíblia Sagrada está aberta, quando nós começamos a ler e meditar na palavra, aí nós começamos a alimentar. Por quê? Porque é o próprio Deus falando comigo e com você. É o próprio Deus querendo que nós aprendamos mais dele. É o próprio Deus querendo nos ensinar aquilo que está guardado aqui nesse livro. Mas só vai aprender aqueles que abrir a Bíblia Sagrada para ler. Por mais que pessoas são crentes, servos de Deus, serve ao Deus eterno, todo-poderoso, mas eu te falo uma coisa: não adianta, não importa, e não é só ser crente. O que importa é você ser servo de Deus, crente, obediente e ler a palavra de Deus também. Porque tem muitos que é crente, mas nem lê a Bíblia Sagrada. Para ler dá um trabalho, mas a gente tem que ler essa palavra. E essa palavra primeiro Deus está falando comigo, para depois para a amada igreja. Porque essa palavra, ela é fiel e verdadeira. O dono dela cuida dela. Amém? E observando, queridos, essa palavra dessa noite, eu vi a preocupação de Deus. Deus sempre preocupou com Israel. A Bíblia diz que o amor de Deus, o cuidado de Deus com aquela nação, aquele povo. A Bíblia diz que Deus sempre deu escape. Deus sempre teve um amor muito grande por aquele povo, por aquela nação, dando chances e mais chances, oportunidades e mais oportunidades, ao qual esse povo rebeldes, povo incrédulos, povo desinteresseiros, o qual, queridos, chega ao ponto de deixar o próprio Deus entristecido. A Bíblia diz que o povo de Israel, eles são povo que serve a Deus, mas ao mesmo tempo tem um coração de duplo ânimo. Ou seja, a pessoa que ele quer e ao mesmo tempo ele não quer. Ele tem uma dupla personalidade. Uma hora ele quer Deus, outra hora ele não quer Deus. Uma hora ele proclama o nome de Deus e depois ele já não mais proclama. Ou seja, uma hora ele está firme, outra hora ele está de qualquer maneira. E a Bíblia diz que Deus, quando olha para essa nação de Israel, Deus começa a se preocupar. Por quê? Porque a Bíblia diz que é terra prometida. É uma terra prometida pelo próprio Deus. E aquele que a quem Deus faz promessa, Deus sempre vai cuidar, queridos. Deus sempre vai ter um cuidado. A Bíblia diz que Deus só corrige aquele que Ele ama. Por isso que às vezes a situação para mim e para você começa a ficar, muitas das vezes, quando nós damos uma vacilada, vamos dizer dessa maneira, Deus, Ele com o seu grande amor, Ele nos chama a correção dentro da palavra. E muitas das vezes, até em algumas situações que nós passamos na nossa vida, nós sofremos por motivo de nós tomar decisões precipitadas, querido. Muitas das vezes nós tomamos decisões erradas na nossa vida. Nós queremos fazer só do nosso jeito. Às vezes nós só queremos fazer aquilo que nos agrada, mas nós esquecemos dos mandamentos de Deus. Foi o que aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha um mandamento a ser cumprido. Mas uma hora eles obedeciam, outra hora não obedeciam. Uma hora eles se via, outra hora eles já não mais se via. Uma hora eles proclamavam, buscavam, clamavam, exaltavam, glorificavam. Mas outra hora eles já esqueciam de tudo. Isso foi o povo de Israel nesse período que Deus se preocupou com esse povo. Interessante. Cada nação que Deus tem um amor grande, cada nação que Deus se preocupa, Deus tem a salvação para toda a humanidade. Mas aqueles que procuram a Deus, aí Deus se preocupa com esses. Sabe por quê, queridos? A Bíblia diz que Deus só ajuda, Deus só olha, Deus só cuida daqueles que também cuidam das coisas dele. Se eu e você for falar isso para muitas pessoas não vão querer acreditar.
muitas pessoas não vão acreditar. Sabe por quê? Porque todo mundo, por mais que a pessoa anda no erro, por mais que as pessoas andem fazendo coisas erradas, mais coisas erradas, e não para de fazer coisas erradas, cometendo só erros e mais erros, mas se eu e você for falar que Deus só cuida daqueles que amam a Deus, que faz a vontade de Deus, muitas pessoas vão ignorar. E muitos não vão aceitar. Mas a Bíblia me dá o direito de falar dessa maneira. A Bíblia me dá o direito de falar assim como eu estou falando. A Bíblia me dá o respaldo. E está escrito na palavra de Deus que Deus só honra aqueles que honram a Ele. É a Bíblia Sagrada quem fala dessa maneira. Deus só honra aqueles que também honram a Ele. Você quer tirar prova disso que eu vou falar aqui agora para vocês? Se existe pai, tem muitos pais nesta terra, e mãe também, muitas mães. Mas você quer ver o que é o amor de Deus para com a humanidade? Um exemplo básico que eu quero dar para você nessa noite. Um filho, toda mãe, todo pai que tem um filho, imagine só, quando o filho começa a ser um filho obediente aos seus pais. É um exemplo que eu estou dando nessa noite. Os filhos que é obediente, que faz aquilo que agrada os pais, um filho que obedece o pai e a mãe, tudo, queridos, que o filho pede aos pais, os pais vai sacrificar para poder dar aquele filho. Agora você sabe por quê? Que todo pai que tem um filho obediente, um filho que honra eles, e os pais sacrificam, tira da boca, às vezes faz até aquilo que não pode para agradar o filho. Sabe por que eles fazem isso? Porque todo pai ama a obediência. É assim. Todo pai que tem seus filhos, ele gosta de ver os filhos obedecer. Mas pelo outro lado também, você vai ver filhos arrogantes, filhos brutos, filhos ignorantes, chucos, bravos. E esquece do mandamento de Deus. A Bíblia diz que todo filho que ama a Deus, ele obedece os pais. Então todo aquele que diz que ama a Deus, mas desonra os seus pais, esse aí é bruto. E o bruto Deus abate. Todo aquele que é bruto, Deus pesa a mão sobre ele. E a Bíblia diz dessa maneira. É um exemplo que eu quero dar nessa noite para que a amada igreja venha entender. Porque dessa maneira segue-se a vida desta humanidade nessa terra. Aqueles que andam em obediência com Deus, aqueles que andam em obediência com a sua família, com os seus pais, esse cresce na vida. Sabia, queridos? É assim. A Bíblia me dá esse direito de falar dessa maneira. Eu lembro que eu já comprei coisa para o meu filho, até sem ter condições. Até sem ter condições, fazia dívida. Mas eu comprava de coração. Porque um dia eu não tive essa oportunidade. E Deus faz da mesma maneira ou mais ainda. Deus, Ele tem um amor tão grande para conosco, que Ele deu o seu único filho por amor de nós. Coisa que nenhum de nós teríamos coragem de fazer, mas Deus fez. Mas para você entender o amor de um pai para um filho, por isso que é importante os filhos honrarem os seus pais. É importante os filhos obedecerem os seus pais. Porque o filho que obedece aos pais, todos os pais têm um amor a mais pelos seus filhos. Mas o bruto também, queridos, eles correm com os pais. O filho bruto, ele deixa até muitas das vezes do pai dar alguma coisa, porque ninguém se agrada daquele que é bruto. Você não vai conseguir sobreviver muito tempo longe de pessoas ignorantes. Você não vai conseguir sobreviver perto de pessoas insuportáveis, pessoas que só querem ver o lado deles, pessoas que não amam o próximo, pessoas que não respeitam os seus próprios pais. Ninguém vai querer suportar ficar muito tempo perto dele. Imagine para com Deus. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você que Deus abate. Deus pesa a mão sobre esses filhos rebeldes. Os filhos rebeldes, filhos da desobediência, são aqueles que fazem as coisas do jeito deles, da maneira deles, e esquecem de olhar para
Deus. Mas a Bíblia também diz que todo aquele que ama os seus pais, obedece os seus pais, aí Deus levanta, Deus honra. Deus honra, irmãos. Deus tem um amor muito grande pelos filhos que obedecem aos pais aqui nessa terra. Sim. E todo filho que anda em obediência, ele tem a tendência de crescer nessa vida, honrando aos pais e honrando a Deus. Foi esse povo aqui de Israel. Eu estou dentro da mensagem, irmãos. Eu estou falando de uma nação que amava a Deus, mas que de uma hora para outra eles viraram as costas para Deus. Eles viraram as costas para Deus. Mas aí Deus começa a fazer a promessa para eles. Deus começa a falar algumas coisas pesadas para eles, mas não deixando de levar o amor para essas pessoas também. Deus fez tudo isso. Não é em vão a Bíblia dizer que Deus corrige aquele que Ele ama. Aí Deus, com tudo isso, Ele olha para a promessa que Ele fez a Abraão. E a prova diz que Ele chama Abraão de amigo. Mas Deus, Ele lembrando da promessa que Ele fez a Abraão, por mais que as pessoas, os filhos da promessa, desobedeceram, aí Deus lembra da promessa que Ele fez com Abraão. Ele começa a ter um amor, um carinho grande com esta humanidade e a preocupação de Deus. Aí Ele vem aqui, e usa essa palavra: não temas, porque eu sou contigo, e não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. E eis que envergonhados e confundidos serão todos aqueles que se irritarem contra ti, contra mim, contra a sua vida, queridos, contra a vida daqueles que amam a Deus, contra a vida daqueles que obedecem a Deus. Ninguém pode ir contra. E coitado daquele que vai contra, porque a Bíblia diz que a nossa briga não é contra a carne nem sangue, mas vai contra o próprio Deus. Pessoas que se levantam contra a vida do povo de Deus, pessoas que se levantam contra o servo, contra a serva de Deus, eles não vão caçar encrenca, não é com nós, não. A Bíblia diz que procura confusão com o próprio Deus. Por quê? Porque nós temos um Pai que nós servimos. Nós temos um Pai que está no céu, o qual nós obedecemos. O nosso dever, a nossa obrigação, queridos, a nossa responsabilidade hoje nessa terra é só adorar a Deus, agradecer a Deus, é cuidar da família e do serviço e da obra de Deus. Essa é a função, essa é a obrigação do servo e da serva de Deus. Essa é a obrigação daqueles que amam a Deus. Por isso que vale a pena nós começar aqui nessa terra, queridos. A Bíblia diz que todo ser humano que entender que um dia ele irá prestar conta com Deus, ele começaria a fazer as coisas de forma diferente. Porque, queridos, nós vamos um dia chegar perante Deus, o Criador, e não vai ter como ninguém fugir dessa hora. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus hoje me dá e te dá a oportunidade para nós nos arrepender dos maus caminhos, para nós nos arrepender dos caminhos errados, dos pecados, das coisas que nós fazemos. Porque não existe ninguém melhor, ninguém santo, não existe ninguém perfeito, não existe ninguém melhor do que ninguém nessa terra, não existe. Mas existem pessoas que se desviam das coisas erradas para honrar e temer e andar em obediência com Deus. Existe sim. Existem também pessoas que não querem nem saber de Deus. Existe sim. Existem também pessoas que só querem zoar. Existem sim também pessoas que só querem badernar, só quer bagunçar, só quer fazer coisa errada, só quer fazer aquilo que desagrada a Deus. Existe pessoa desse jeito, mas também existem homens e mulheres de Deus que andam no caminho reto, desviando das coisas erradas que agradam o mundo, mas para agradar a Deus muito desvia desses caminhos errados. Existe dois tipos de pessoas, eu e você convivemos aqui em cima dessa terra.
dois tipos de pessoas. Pessoas que querem entrar na porta estreita e pessoas que querem só a facilidade. Pessoa que não pode ver o pecado, que ele cai e mergulha para dentro. Mas tem pessoas também que quando ele vê que ali é laço, ele vê que ali é o pecado, ele afasta. Oh, por aqui está mais perto, vai para lá, eu quero ir para cá. Porque a porta larga é o que leva o homem à condenação, mas a porta estreita é a que leva o homem para a salvação. E a porta estreita, queridos, eu e você temos que rejeitar muita coisa que o mundo está oferecendo. Você sabe por que é difícil servir a Deus? Você sabe por que é difícil ser crente? E nem todo mundo quer ser crente, é porque nem todo mundo quer abandonar as coisas erradas. Você sabe por que é difícil ser crente? Porque nem todo mundo está apto para deixar o pecado, nem todo mundo está apto para deixar aquilo que agrada a carne. Mas há um povo nessa terra ainda que está pronto para adorar só o Criador e desviando desses caminhos que levam à condenação. Tem, irmãos, tem esse povo que ainda se santifica, ainda busca. Aí a Bíblia diz que Deus faz como Israel, aqui ó, a promessa. E envergonhados e confundidos serão aqueles que se irritarem contra ti. Aqueles que procurarão a tua vida, aqueles que procurarão se irritar contra você, esses serão envergonhados. Sabe por que eles vão ser envergonhados? Não vão tocar em você, não vão poder te procurar para te abater, para te condenar, nem para te acusar, porque é um Deus que conhece a minha e a sua vida. Há um Deus que sabe aonde eu piso meus pés, sabe onde você pisa os seus pés. Um Deus que sabe o que eu penso, um Deus que sabe o que você pensa, um Deus que sabe o que eu faço, sabe o que você faz. E Deus também só cuida, querido, daqueles que cuidam da obra dele. Não se engane. Não se engane com essa palavra que tem muitos que falam: ah, eu também sou filho de Deus. E outros ainda usam de deboche: eu não sou nem primo. Deboche, debochando. Mas não conserta o caminho, não conserta a tua vida. Se você vai ver se você é filho, você é primo. Não anda no caminho de Deus, não, para você ver aonde você vai parar, meu filho. É a Bíblia Sagrada que me dá o direito de pronunciar desta maneira. A Bíblia diz que mesmo o povo de Israel, que tem a promessa de Deus, mas se eles também não endireitar o caminho com Deus, eles também vão pagar um preço muito alto naquele grande dia. E outra coisa, Israel é prometida pelo próprio Deus. A promessa de Deus é para Israel. Mas os israelitas, muitos deles também não querem. Por isso que a Bíblia diz: bem-aventurado. Bem-aventurado são aqueles que quando ouvirem a palavra, receberem de bom grado. Receber de bom grado é eu e você ouvir a palavra de Deus e aceitar. Não ficar murmurando, não ficar reclamando, mas enfim, você glorificar e agradecer a Deus. Obrigado, meu Deus, por essa palavra, porque eu vou arrumar minha vida com o Senhor. Porque, queridos, a Bíblia diz que todo ser humano, ele é falho. Todo ser humano é falho. Mas a Bíblia diz também que enquanto há o fôlego de vida, há esperança. Enquanto tem vida, há uma oportunidade de mudar a vida. Porque não adianta deixar o tempo passar. Ah, depois eu vou aceitar. Ah, depois eu vou na igreja. Depois eu vou fazer um compromisso de servir a Deus de verdade. Mas o tempo passa e você pode deitar e não acordar. E depois da morte não tem como consertar mais nada. Depois que descer a sepultura, não tem como ninguém fazer mais nada. Depois da morte, ninguém mais pode se arrepender de mais nada. Não. A Bíblia diz que o que eu e você temos que fazer é quando nós estamos com vida nesta terra.
Eu e você, amados irmãos, só podemos tomar decisão enquanto nós podemos estar aqui respirando ainda nessa terra. Porque depois que nós cair na cama, no leito de dor, e chegar a falecer, morrer, enterrou, acabou-se. Acabou-se. Não há mais nada a se fazer. Não há mais nada o que se fazer. E não adianta a lamentação, não vai resolver. Não. Por isso que a Bíblia diz que depois da morte segue-se o juízo. Ou seja, depois da morte aí vem a sentença, ou seja, para a vida eterna ou para a condenação eterna. Mas o que é que você escolhe nessa noite, meu querido? E da mesma forma que Deus usou essa palavra com Israel, Deus usa para mim e para você nessa noite. Mas Deus nos dá esperança. Deus continua nos dando esperança de vida. Deus continua nos dando esperança de vida. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Queridos, por mais difícil que seja a situação, queridos e amados irmãos, por mais difícil que seja a nossa vida aqui nessa terra, mas nada é impossível para aqueles que creem no Senhor. Nada é impossível. Porque aos olhos humanos muitas coisas para nós é difícil, porque muitas pessoas, eles não confiam, ele não olha da maneira que eu e você olha. Nós cremos naquilo que nós não vemos, mas tem pessoas que só crêem no que vê. Aí está a diferença. Aí Deus fala para mim e para você: não temas, filho, continua crendo, só crê, só confia no Senhor, espera no Senhor, guarda os teus caminhos no Senhor, anda retamente com o Senhor, anda em obediência com Deus, porque você pode ter tudo, pode fazer tudo, você pode conquistar tudo, mas se você não tiver o temor de Deus e andar em obediência com Deus, nada do que nós conseguirmos nessa terra vai resolver e vai adiantar de nada. É preferível obedecer a Deus, amar a Deus, honrar a Deus, ter condições, mas ter Deus na nossa vida é a melhor coisa que tem. E a Bíblia diz: para aqueles que amam o Senhor. A Bíblia diz: para aqueles que obedecem a Deus. O próprio Deus faz essa promessa: porque o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, porque eu te ajudo. Eu vou te ajudar você a sair dessa situação. Eu creio. Eu vou te ajudar você a sair desse problema. Eu creio também. Eu vou te ajudar você a sair das condições que você se encontra. Eu creio também. Eu vou te ajudar você a sair da situação que muitos pensam que já acabou, mas para Deus não acabou. Para Deus é só o começo. Aquilo que para muitos é o fim, para Deus é só o começo. Você pode dar um sinal com a tua mão, quem está vivo? Só quem está vivo. Só quem está vivo dá um sinal com a mão. Amém? Até porque quem já morreu, o braço não levanta, né? Mas glória a Deus, queridos, a Bíblia me dá esse direito, irmãos, de falar da grandeza, da bondade, do amor e do cuidado de Deus para comigo, com a sua vida. E Deus, Ele continua ainda a nos ajudar nessa terra. A prova viva da nossa crença em Deus é nós crer em algo que nós não vimos ainda. Mas a Bíblia vai nos dizer, nos dar essa certeza, que naquele grande dia nós iremos ver aquilo que nós guardamos, confiamos e esperamos hoje, sem ver. Mas irá chegar um dia que nós vamos ver Ele face a face, como se fosse um reflexo nosso sobre o espelho. Nós vamos ver Ele face a face e poder adorar, abraçar e glorificar e bendizer o nome santo dEle, porque nós vamos estar face a face com Ele, queridos. Você pensa nesse momento? Dá para você imaginar você face a face com Cristo Jesus? Você pode imaginar? Ou será que nem essa imaginação não passa mais na sua mente? Queridos, tem momento na nossa vida que nós temos que desconectar
aqui da terra. Sabia disso? Há momento na minha e na sua vida que nós temos que desligar aqui nessa terra e lembrar um pouco do céu. Como que deve ser no céu? Você tem direito de pensar, mas você está pensando? Será que você já pensou alguma vez? Será que você alguma vez na sua vida já parou um momento para pensar como deve ser no céu? Ou nem para isso você presta para pensar? Mas no prato não tem como esquecer. Nós precisamos nos alimentar. Estamos na terra, mas o nosso maior alimento está no céu. E eu e você, queridos, por um momento nós precisamos nos desligar aqui dessa terra e começar a pensar. A Bíblia diz que lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem haverá mais tristeza, nem lamento. Situação difícil vai estar longe, não existe mais. A Bíblia diz que só vai ser alegria, alegria, alegria no Espírito Santo. E podermos estar ali para a eternidade, glorificando e adorando e bendizendo o nome santo, 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 porque só Ele é santo. Mas nós temos que começar essa santificação aqui na terra, irmãos amados. Nós temos que começar aqui na terra a caminhada de santificação para com Deus, é aqui na terra. A Bíblia vai nos dizer da parábola das 10 virgens, onde tinha 5 delas que eram nécias, ou seja, loucas, tolas, mas tinha 5 prudentes, 5 que estavam vigiando, orando, buscando, se preocupando com as coisas de Deus. Porque na nossa vida, às vezes a situação chega de uma maneira tão grande que chega um momento que nós esquecemos até de nos preocupar com as coisas de Deus. Mas nós temos que nos preocupar com as coisas de Deus. Nós temos que deixar essa facilidade, nós temos que deixar essa falta de ocupação e nos ocupar com as coisas de Deus, porque é assim que Deus quer que eu e você nos ocupamos com as coisas do reino. Quantos têm o desejo de se preocupar com as coisas de Deus? Só dá um sinal com a sua mão aí nessa noite. Quantos têm o desejo de se preocupar com as coisas de Deus? A Bíblia diz que aquele que não se preocupar com o céu, pois tem outro lugar para se preocupar. Você prefere se preocupar com as coisas de Deus ou com outro lugar? Não precisa me responder não. Mas todo desinteresseiro, todos aqueles despreocupados, todos aqueles acomodados, que não se preocupam com o reino do céu, que não se preocupam com as coisas do céu, que não se preocupam com as coisas de Deus, ele está preocupando com outra coisa também. E o outro lado é ruim, irmãos, porque a Bíblia diz que só há 2 caminhos, céu e inferno, a salvação e a condenação, a vida eterna e a condenação eterna, a alegria eterna e o fogo eterno. Mas eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que querem se preocupar com as coisas do céu. Dá um sinal com a sua mão se você quer preocupar com Deus. Amém, queridos? Deus misericordioso, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Quantas pessoas eu conheci, queridos, que tiveram a oportunidade. Quantas pessoas eu conheci, queridos, que tiveram a chance, assim como eu e você está tendo nesta hora e nesta noite, de estar adorando a Deus, glorificando a Deus, rasgando a tua alma, o teu coração aí em agradecimento a Deus. Quantas pessoas tiveram essa chance, mas não quiseram? E eu e você temos essa oportunidade. Adora o Senhor, glorifica a Deus no seu íntimo, se preocupa mais com as coisas de Deus,
Porque a Bíblia diz que qualquer um de nós podemos deitar e não acordar. Nós estamos aqui nesta hora. Nós estamos aqui agora pronunciando essa palavra de Deus, o dono da vida. Aonde muitas pessoas também pregou essa mesma palavra e já desceram à sepultura. E muitos fizeram planos e planos e mais planos para estar nessa terra por muitos e muitos anos, mas já morreram. E não pensa você, não pense eu, que nós estamos aqui para a eternidade nessa terra, não. Que vai chegar a minha e a sua hora. Imagine mais ainda, nós podemos deitar e não acordar, mas como que está a minha e a sua vida com Deus? Guarda essa pergunta dentro de você. Como que está a sua vida e a minha vida com Deus? Porque se você deitar e não acordar, a Bíblia diz que vai ter um prestar de conta diante de Deus, de tudo aquilo que eu fizer, que você faz nessa terra, nós vamos ter que prestar conta diante de Deus. E diz mais a palavra de Deus: você só vai colher aquilo que você plantou. O que que você está plantando aqui nessa terra? Que tipo de obra você está fazendo aqui nessa terra? Que tipo de amor você está lançando para com as pessoas, para que um dia você venha colher? Que tipo de trabalho você está fazendo? Qual tipo de semente você está lançando na terra para um dia você colher? Qual a semente que você está lançando nessa terra para que um dia você venha colher essa semente? É a semente do bem ou é a semente do mal? É intriga, é confusão, é muitas coisas ruins para que um dia você venha colher? A Bíblia diz que é preferível fazer o bem. É preferível fazer o bem, ajudar, porque um dia todos nós temos que prestar conta diante de Deus e ninguém vai fugir dessa hora. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Vamos se colocar de pé. Vamos dar um término nessa noite. Ainda com cansaço físico, queridos. Ainda com cansaço físico, eu sinto desejo de estar agradecendo a Deus. Eu poderia nesse momento estar ali isolado ali em cima, sentado, deitado, mas ainda estou sentindo cansaço físico no corpo, devido à gripe que eu estou ainda. Mas Deus é o Deus que cura, e eu estou aqui porque eu creio nisso. Eu estou aqui porque eu confio no meu Deus, e é através do esforço que nós alcançamos a misericórdia de Deus. Amém? Feche os teus olhos. Convido aqui a minha esposa para estar orando. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, nessa noite nós queremos te agradecer, Senhor, por essa palavra linda e maravilhosa, o qual o Senhor, meu Pai, falou conosco nesta noite. O Senhor nos disse, Senhor, para nós não desanimar, porque o Senhor é quem está conosco, Senhor. E cremos nisso, Senhor, e por esta razão que nós estamos reunidos, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor, meu Pai. Obrigado, Pai eterno, por esta palavra. Que essa palavra, Senhor, possa ser guardada em cada coração, Senhor. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que possamos, Senhor amado, sempre no nosso momento de fraqueza, de desânimo, Senhor, refletir nesta palavra, meu Pai, que o Senhor é conosco e que o Senhor jamais nos abandonará, Senhor. Obrigado, ó Pai eterno. Continua com a tua igreja, meu Pai. Continua conosco, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Despeça-nos em paz, debaixo da proteção do teu sangue. Nos livra de todo mal, das retaliações, da afronta do mal, Senhor. Nos cubra com o teu sangue. Repreenda toda seta maligna, Senhor. Apaga todos os dardos inflamados do maligno, meu Deus. Leva, Senhor, para os nossos lares, debaixo da proteção do teu sangue. E nos livra de todo mal. Nesta noite, Senhor, o que nós te pedimos e te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, queridos? Abre tuas mãos, inclina a tua cabeça e fecha os teus olhos.
que o amor do Senhor, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus esteja com cada um de vós, não só hoje, mas desde agora para todo sempre. Todos dizem amém. Graças a Deus. Por hoje está encerrado. A salva do palmo bem forte para Jesus. Amém.